Eu não falei pra você, mas eu fiz a primeira capa do Caetano, do Gilberto Gil e da Gal Costa, que chamava Maria das Graças, nem sabia que era. Mas não vendeu, a RCA americana sabe, não vendeu, dispensou. E o Ramalho, que era diretor, sabia, o Wilson Miranda, que ele também ele que fazia, por exemplo, o Jornal de Samba, o Wilson Miranda que fazia todo o disco, né, ele que gravava tudo lá com os homens. Então, foram lançados esses compactos, eles estavam, uma Arena Canta Zumbi, Arena Canta Bahia, lembra aquele, né, no Teatro Geraldo Baima e tal. E não venderam, né, porque não vendia ninguém. Até hoje o Caetano, porque é mais disco de prestígio para gravador, porque vender mesmo, o que ele pode vender? E aí os americanos, né, dispensaram. Depois a Philips, né, contratou e aí se desenvolveram. Mas o Ramalho, que era diretor da RCA, ele falava, puxa vida, os caras vão ser importantes, né? E de fato foram, né? Ô Tebaldo, olha, eu já vou agradecendo a entrevista, você tem muita história para contar, eu fico impressionado cada vez que eu converso com você. E a gente passa horas conversando, às vezes na rua assim, e é pouco, porque cada vez que eu converso com você são histórias novas. E isso o pessoal acompanhou durante a entrevista, as imagens dos discos, dos livros, e eu queria que você deixasse uma consideração para os nossos telespectadores aí, o que você achou do bate-papo, e fala aí com os nossos telespectadores, que tenho certeza que gostaram de conhecer você também. Pois é uma satisfação enorme minha para poder falar do que a gente fez na vida. Eu acho que isso é muito gratificante, né? E as pessoas que queiram, às vezes, conhecer a gente, né? A gente está à disposição para bater um papo e tal. Você fala, né, lógico, mas são 20 e tantos anos de vida profissional, logicamente que não vai caber num programa desse daí, né? Porque, nossa, eu nem lembro mais tanta coisa que eu fiz, né? E inclusive, muitas capas, eu tenho capa na França, em Portugal, Japão, tudo isso, que eles respeitavam a arte que eu fazia aqui, deixavam até meu nome. Quer dizer, eu nunca saí do Brasil mais, eu já tenho trabalho, né? E livros de arte, que eu também, outra coisa que eu que fazia todo o planejamento, né, desde a capa, a mancha é a parte de texto, né, que tem um livro, a distribuição de imagem, né, é um negócio que eu gostava muito de fazer, e tudo correndo, não pensa você que eu tinha aquele tempo, aquela coisa, não, né, e cartazes eu fiz muito, nossa, a Rita Pavone, eu fiz capa disso para ela, a Sérgio Endrigo, nossa, quanto artista italiano, eu tinha tudo isso, mas ficou tudo em São Paulo, deixei tudo lá no fim, mas o último cartaz que eu fiz foi do Benito de Paulo, que foi um bico de pena da capa dele, nossa, estava espalhado por São Paulo inteirinho, aquele negócio. E então isso foi tudo, né, para os laboratórios, fiz até rótulo de vinho para a Alemanha, até que mandaram, falei, na hora de acertar as contas, eu falei, você me dá metade de dinheiro e metade em vinho. Então, me mandaram assim, bebi tudo, né, lógico. Mas é isso daí, a vida foi essa satisfação imensa que eu tive, né? E eu quero, sei lá, o que eu posso falar para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que, sei lá, que se possa servir de exemplo para alguém, porque eu saí casado com uma mulher, 2 filhos, com uma filha excepcional. Eu era tabelião, eu jogava bola, podia ter seguido a carreira, mas gostava de desenhar. Com 30 anos, larguei tudo isso para São Paulo, com cara e coragem, numa profissão que eu não sabia. Eu fiquei uma semana só na stand de propaganda naquele ano, pedi pelo amor de Deus para deixar ver como é que era a coisa, né? Eu não sabia, porque a moçada hoje cheira sacola de sapateiro. Eu trabalhei 23 anos, ela tinha um cheiro gostoso, mas não sabia que ela podia servir para esse fim também. E pestar, falar em pestar, por que era pestar? Parte final, layout, não sabia nada disso, né? Então, nessa semana, até a pessoa lá no nós temos os maiores fotógrafos do Brasil, que fazia toda aquela coisa da Valizer, da Roda, né? E eles falaram assim, você só vai ficar ali, você não pode ir no outro departamento. Eu tinha que aprender tudo, o que cada um fazia. Um fazia o pestap, o outro fazia o texto, o outro fazia o layout, o outro fazia a arte final, tinha os fotógrafos, eu tinha que fazer tudo sozinho, entende? Então eu fui fuçando lá, pedi, agradando um, agradando o outro e tal, fiquei uma semana, o tempo que me deram, né? E ali eu peguei mais ou menos a coisa, e dali foi indo, né? Então, quer dizer, eu inventei um bico de pena para fazer retrato, que eu fiz até do Dr. Olavo Drummond, que foi ministro infelizmente, o Collor de Mello, né? Ganhei até medalha de ouro também com esse retrato, e eu criei porque não aprendi com nada, a pintura, tudo que eu fiz foi tudo sozinho, né?
Então, mas valeu a pena. Valeu a pena. Embora tenha sido cerceado na minha coisa, que eu queria fazer na arte pura, né? Mas eu não sou nenhum Gauguin, né? Eu tive que optar para ganhar dinheiro, senão minha família ia ficar no interior e ia ficar mesmo. Eu tive oportunidade até de ir para a França, com bolsa de estudo e tudo, né? Mas tá bom. Como dizia meu velho que morreu com 104 anos, tá ruim, mas tá bom. Ô Tebaldo, foi um prazer falar com você, nosso quadro na música, e também tem uma história, tem uma frase que eu me recordo agora, eu recordo da frase, recordo da frase, mas não recordo de quem escreveu. Mas é interessante, pelo tudo que você falou. A vida não vale nada se você não tiver uma boa história para contar. Eu acho interessante isso, né? Interessante também, eu não sabia, não conhecia essa frase, mas é muito, muito interessante mesmo, né? Você tem que ter uma história. Se você não tem uma história, mesmo que seja ruim, a história é uma história. Ainda mais no meu caso, eu me considero uma pessoa muito de sorte, né? Por ter tido as pessoas que eu encontrei na vida. Porque esse Paulinho Queiroz, no Pinhalense, morreu tragicamente num acidente, né? O de Fraga, que veio de Santa Catarina, sei que esse homem vem se fazer no Pinhal, né? Que foi também, que me abriu a cabeça. Só que eu já tinha mais de 20 anos, né? Se ele tivesse aparecido um pouquinho antes, né? Talvez tivesse a minha vida, tivesse outro. Mas ele ele me abriu a cabeça, né? E eu comecei a ler, eu gosto muito de ler, né? Eu sou apaixonado por. Se puder ficar lendo, eu leio dia e noite, né? Então, isso aí foi minha vida e estou satisfeito mesmo de ter feito isso. Não fiz muito, mas o que eu fiz, né, foi uma coisa que me deu muita satisfação mesmo. Conheci muita gente interessante, nossa! Tebaldo, agradeço pelo bate-papo, viu? Então a gente fica até a próxima, a gente bate mais um papo em breve. Então, Mastro, eu fiquei assim contente. Agora nós temos esse contato pessoal, nós temos essa amizade já faz tempo. E essa moçada, você, o Danilo, eu, né, o da câmera, né? Esse pessoal assim jovem que desce dinamismo na televisão, e precisa dessa renovação mesmo para mostrar a coisa, porque se ficar só em novela e futebol, não é verdade? O que é bom para ser mostrado. Esse aqui é Tebaldo Simeonato, você conheceu mais um pouquinho desse grande pinhalense aqui, esse grande artista.